Oi gente, mais um vídeo aqui do canal. Vou começar esse vídeo me apresentando, para quem não me conhece. Meu nome é Elaine Soares, eu passei por uma separação no meu casamento, o famoso deserto no casamento, né? E mediante a isso eu resolvi fazer vídeos para poder ajudar a você que está passando por essa situação, tanto homem quanto mulher. Eu sei que é uma situação desesperadora e principalmente só entende você quem já passou por isso ou está passando, né? Por isso que é um conselho que eu sempre falo aqui nos meus vídeos. Cuidado para quem vocês vão conversar, cuidado com quem vocês vão contar o problema de vocês, contar do deserto de vocês. Porque cada pessoa vai tomar suas próprias conclusões, também mediante o que você fala, porque às vezes você está com um determinado sentimento, você coloca para fora e aquelas pessoas querem naquele momento te fazer parar de sofrer. Então pode falar coisas que não são aqui certa a se considerar, que é ou você é muito jovem, vai procurar alguém, ele já tá com outra, ela já tá com outro e por aí vai, né? Para quem não conhece o meu testemunho, eu vou deixar ele aqui no final desse vídeo, naqueles vídeos sugeridos, tá? Para vocês entenderem um pouquinho a minha história. Porém, no decorrer dos meus vídeos, eu sempre falo um pouquinho, conto alguma coisa mais que aconteceu durante esse 1 ano e 4 meses que eu passei separada. 1 ano e 4 meses de deserto, onde eu errei muito, porém eu aprendi muito. E é isso que eu tento mostrar para vocês. Que o deserto, ele não é só sofrimento, o deserto ele é principalmente aprendizado. Porque se Deus está permitindo você passar por isso tudo, é porque ele tem alguma coisa muito melhor para você, né? Porque sim, Deus permite o diabo, o inimigo, fazer esse tumulto na nossa vida, né? Mas se ele tá permitindo isso, em primeiro lugar, ele sabe que você é capaz de superar isso tudo, né, gente? Deus só nos dá a cruz que a gente pode carregar. Então, em primeiro lugar, se você tá passando por isso, Deus sabe que você consegue superar isso. E em segundo lugar, Deus tem uma coisa muito melhor para você lá na frente. Só que tem pessoas que quando a gente fala essas coisas, acaba interpretando errado. Interpreta assim, então Deus tem uma outra pessoa na minha vida, Deus tem isso, Deus aquilo. Bem, o deserto é para você, em primeiro lugar, aprender que na sua vida não pode ter uma segunda pessoa, que você precisa dessa segunda pessoa para ser feliz, né? Você precisa aprender que o deserto você precisa se achegar mais a Deus e aprender a se olhar mais um pouquinho. Porque às vezes a gente valoriza tanto uma pessoa no decorrer do nosso casamento, cuida de filhos, cuida da casa, cuida da mãe, cuida de não sei quem, e a gente esquece da gente. E principalmente a gente esquece de Deus. E isso é uma coisa que não pode acontecer. E talvez se Deus está te colocando nesse momento, nessa posição que você está vivendo hoje, é porque Ele quer corrigir, sabe? É como se você estivesse numa recuperação. Você precisa corrigir seus erros, voltar a se olhar, voltar a se amar. Em primeiro lugar, voltar a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? Muitas pessoas às vezes falam assim, mas eu ia pra igreja. Às vezes aquele crente só esquenta banco. Eu tô indo ali porque é normal todo domingo ir à igreja, é normal todo domingo de manhã, é normal todo primeiro domingo ir tomar ceia, né? Você carrega essas coisas e você vai no automático. Mas às vezes você tá ali na igreja, olhando o pastor, até ouvindo, mas ouvindo por ouvido, sendo pelo outro, tá na igreja pensando não sei o que, pensando se alguém vai te mandar mensagem. Muitas pessoas, às vezes eu vejo pessoas na igreja olhando o celular. Então, às vezes você tá na igreja ali só por estar. Então, Deus está te permitindo passar por isso tudo para que você se achegue a Deus. Muitas pessoas me mandam mensagem perguntando assim, Elaine, mas é necessário eu ir pra igreja? Olha, se você puder ir, né? Eu sei que a gente tá no meio de uma pandemia também, né? Mas se você puder ir, vá, né? É bom você sentir a presença e a casa de Deus. E assim, então cabe a você, né? Como eu tava grávida, eu cheguei a frequentar até o finalzinho da minha gravidez, mas depois eu tive que parar, porque eu tive o meu filho, eu não tinha como ir, era um bebê, e sabe como é que é bebê da igreja, né? Eu tenho vergonha, começar a chorar e tudo mais. Então eu comecei a não ir, mas eu comecei a ouvir muito pregações na internet. E que eu sempre falo aqui, aconselho, parem um pouquinho. Vocês precisam desfocar um pouquinho da restauração de casamento, né? Eu sei que é o que a gente mais quer no momento, mas eu preciso que vocês desfoquem um pouco, né? Podem ouvir a palavra de Deus à vontade na internet, é o que mais tem. Mas você pode ouvir pregações, eu já falei da Alexandra Brandt,
Escutem as pregações dela. Ela não fala de restauração de casamento, mas são pregações maravilhosas. Pode também do Rodolfo, que é o esposo dela, agora eu não vou lembrar o sobrenome dele. Mas assistam, né? Desfoquem um pouco da restauração de casamento. E o que eu quero falar com vocês é sobre o pensamento de vocês. Eu sei que a gente está vivendo na restauração, nesse momento do deserto, são situações muito difíceis, né? Hoje acontece um problema, amanhã mais um, e são problemas às vezes aleatórios do casamento e tudo mais. Aí você fica, meu Deus, fora isso tudo que está acontecendo, mas o que falta? Mas o que mais falta acontecendo na minha vida? E tudo que acontece na nossa vida, a gente acaba olhando já com um olhar negativo. A gente não consegue ter um pensamento positivo em cima do que está acontecendo. Eu sei que Deus permite tudo o que acontece, mas a gente precisa também dar uma ajuda, né? Porque quanto mais você pensa coisas ruins, você sabia que acaba acontecendo coisas ruins, né? Quando você consegue olhar as coisas que estão acontecendo com um olhar mais positivo, as coisas começam a dar certo, né? Sabe assim, eu sou uma pessoa otimista por natureza, eu Elaine, já sou assim, né? Porém, no deserto, eu vivenciei coisas que se eu não começasse a me erguer, a me levantar, eu viveria numa depressão o tempo inteiro. O que a gente precisa começar a aprender, né, que o deserto, ele é um momento que Deus quer te mudar, quer te moldar, e Ele não quer que você viva só no sofrimento. Então, quando a gente começa a olhar as coisas à nossa volta com o ar de pensamento positivo mesmo, de que vai dar certo, não só a restauração, mas todos os outros aspectos da sua vida, né? Vamos supor, às vezes você, não sei o que quebrou, um móvel não sei o que, um micro-ondas para de funcionar, a gente acaba colocando a culpa tudo, porque tá acontecendo, meu Deus, Deus me odeia, porque eu já tô passando por isso com meu marido, e agora é isso que quebra, que eu não sei o que. Não é, as coisas realmente enguiçam com o tempo, elas não são obrigadas a funcionar o tempo todo. Calhou de ser aquele momento. Agora não adianta você falar, meu Deus, Deus me odeia porque tá acontecendo isso. Não é, gente. Aprendam. Se Deus está te colocando num deserto, é porque Ele sabe que você consegue passar por ele. E muito melhor, Ele tem alguma coisa melhor pra você. Melhor pra você como pessoa. Ele quer te mudar, Ele quer te mudar, Ele quer corrigir teus erros. Enquanto você não enxergar isso, você só vai viver no sofrimento. Porque você é tão preocupada com o que o outro lado tá fazendo, tá vivendo, que você não consegue focar no que realmente precisa de ajuda nesse momento, que é você. Por isso que eu falo que às vezes as suas orações precisam ser voltadas para você, porque é você que tá precisando de mais oração nesse momento, porque é você que tá triste, é porque é você que tá cabisbaixa para baixo o tempo todo, né, procurando um direcionamento, acaba contando da tua vida para todo mundo, o que é errado. Então se foque um pouquinho mais em você. Entenda que tudo isso que está acontecendo na tua vida é porque lá na frente Deus tem uma coisa muito melhor. Como é que eu ia imaginar que lá atrás, há 3, 4 anos atrás, eu ia ter um canal de restauração? Como é que eu ia imaginar que quando eu passava as noites em claro, chorando no sofá, esperando meu marido voltar da casa da OM, eu teria hoje um canal de restauração que eu ajudaria tantas pessoas? Hoje você está plantando uma semente na tua vida, que você está se mudando, você está se moldando. Porém, a semente ela não nasce de um dia para o outro. Quando você vai plantar uma planta, ela não nasce de um dia para o outro. Ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada, não é verdade? E é a mesma coisa você. Você agora está se plantando novamente. Você agora está se reconhecendo novamente. Para que lá na frente você colha todos os frutos dessa plantação que você está fazendo agora. Mas ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada. Não é verdade? E enquanto você não enxergar isso, que a tua restauração, que o teu deserto é para te mudar, para te moldar, você vai viver ainda parada no deserto, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, se inscreva no canal, dê o like e Deus abençoe a todos.